Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti. Eclosão de manifestações. O Brasil jamais será o mesmo. O clamor em favor da ética e da moral é geral. Richard, finalmente o nosso povo acordou? A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Eu lembro uma expressão muito interessante de Abraham Lincoln, o grande presidente americano, quando ele diz que pode-se enganar a alguns por todo o tempo, a todos por algum tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Essa expressão é muito interessante e nos fala do despertar da consciência nacional das pessoas que vivem no país, que de repente começam a perceber que estão sendo enganadas, que há desmandos que são cometidos. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Nós sabemos que a corrupção está quase que institucionalizada em nosso país, envolvendo o meio político. Sabemos que há muita coisa errada que tem que ser consertada, há muitas leis que têm que ser apresentadas e aprovadas. Enfim, há muitas mudanças que parece que não há interesse nenhum nessas mudanças. Então o povo está acordando para isso. Acho que essas passeatas, essa movimentação toda, é tudo altamente salutar. Acho muito importante essa movimentação, que é uma forma de pressionar os políticos. Eu ainda estava lendo na revista Veja uma coisa muito interessante, falando que Brasília precisa voltar a viver no Brasil, porque o povo de Brasília parece que são ETs, né, que são extraterrestres, que não tem nada a ver com o Brasil, onde há carências envolvendo saúde, educação, enfim, em todos os setores da atividade brasileira, nós vemos problemas, e não por falta de dinheiro, mas por mau uso dos recursos. Então, eu acho esses movimentos muito importantes, que devem existir, só que há um detalhe. Eu lembro de Gandhi, que fez uma revolução na Índia, libertando o povo indiano da tutela inglesa sem derramamento de sangue. Ele tinha uma expressão que eu acho fundamental e que deve ser lembrada por todos aqueles que estejam interessados na mudança do país e participando, inclusive, desses movimentos. Gandhi dizia o seguinte: não há caminho para a paz é o caminho. Ele quer dizer o seguinte: para nós reivindicarmos mudanças, é preciso que estejamos em paz. Se fizermos a coisa de uma forma agitada, jamais conseguiremos pacificar o nosso país, jamais conseguiremos alcançar os objetivos desse movimento todo. Então, esses excessos que têm sido cometidos, inclusive por pessoas mais exaltadas, podem comprometer o movimento. De repente, podemos nos ver numa situação muito difícil no nosso país. Então, é uma mensagem que eu entendo que todos devem assimilar bem. Se nós queremos mudar o país, é bom que nos movimentemos, que façamos aos políticos saber que nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo, mas fazer a coisa em paz, né? Que o tumulto, a guerra, não leva a nada. Nunca tivemos uma situação melhor para um país ou para uma coletividade na base do derramamento de sangue, na base da guerra, principalmente a chamada guerra civil. Entendo até que esses movimentos têm também o apoio da espiritualidade. Os mentores espirituais da nossa pátria, eles também procuram nos auxiliar nesse particular, mas é preciso que façamos a coisa como verdadeiros cristãos, né? Sem abusar, sem ultrapassar os limites da sobriedade, do discernimento, seria por aí. Trabalho com arte e educação com crianças da periferia de Bauru, onde a violência é refletida nas crianças pelos pais. Apenas a ajuda de psicólogos, acredito que não será o suficiente. Espíritos obsessores já podem ter se aproveitado dessas crianças entre 7 e 11 anos? As crianças, principalmente nessa faixa etária, têm uma assistência do mundo espiritual. Não dá para dizer
que são crianças que estão sendo envolvidas por espíritos obsessores. O que acontece é que, em face do próprio meio em que essas crianças se desenvolvem, das suas limitações, do subdesenvolvimento até de células cerebrais, que impede uma visão mais abrangente, mais realística, até das suas próprias necessidades, é que leva a criançada à rebeldia. Já o adolescente tem uma tendência normal para a rebeldia. Numa situação dessa, injustiça social, em que essas crianças estão praticamente marginalizadas, fica mais fácil entrar para o desvio. Não obstante, a proteção da espiritualidade. É meio difícil que obsessores consigam se aproximar de uma criança de 7 anos, 8 anos, levando a um comportamento vicioso ou irregular. Normalmente, essas crianças têm uma proteção do seu mentor espiritual. É a partir do despertamento do espírito, quando ele entra na posse de suas faculdades, quando ele mostra quem ele é realmente, isso logo depois de concluída a adolescência, lá para os 16 anos, que ele começa realmente a ser sensível até a influências espirituais que possam desajustá-lo ou levá-lo a um comportamento irregular. Antes que isso aconteça, e até para uma recuperação dessas crianças, eu entendo que esses movimentos que são feitos, de ter um time de futebol, de ter uma prática artística, de ter uma orquestra mirim, uma série de coisas que nós vemos aí diuturnamente acontecer no Brasil, eu acho ótimo isso. Temos visto na televisão casos exemplares de pessoas marginalizadas pela miséria, né? Crianças que de repente vão aí para um curso de balé, vão para um time de futebol, vão para atividades variadas aí, bem orientadas, que lhes permite superar a pressão do ambiente onde estão sendo criadas e modificar o seu comportamento. Eu acho que o caminho realmente é por aí. O grande problema que eu vejo em relação a esses problemas sociais, que a gente sempre debita ao governo, né, o responsável por tudo, ele tem a sua cota de responsabilidade, mas a sociedade também é responsável. Nós podemos notar, vemos esse movimento aí que está expresso na pergunta, deve ter uma pessoa, ou 2 ou 5 trabalhando. E se nós tivéssemos milhares de bauruenses, por exemplo, participando de um trabalho assim? A população, de um modo geral, é muito omissa em relação a esses problemas sociais. As pessoas, quando muito, dão uma contribuição mensal, uma obra social, bom, já é alguma coisa, mas está longe do ideal, que o ideal seria a população toda, válida, de classe média abastada, classe rica, envolver-se. Imaginemos aí a população válida da cidade de Bauru preocupada em atender crianças na periferia. Nós resolveríamos o problema. Com milhares de pessoas participando, desenvolvendo iniciativas, trabalhos, é que geralmente a população ela é omissa, ela não participa. E eu fico pensando que daqui a algumas centenas de anos, sei lá, talvez milhares de anos, numa sociedade mais evoluída que vicejará na Terra, a sociedade cristianizada do mundo de regeneração, olhando para o passado e observando o nosso tempo, eles vão ficar admirados. Será que eles nunca pensaram, não imaginaram que jamais poderia haver equilíbrio numa comunidade enquanto a legítima fraternidade não inspirasse o empenho de todos em favor do bem comum? É assim que uma sociedade realmente irá se modificar, quando houver um empenho da população válida no sentido de fazer alguma coisa. O egoísmo é o elemento predominante no coração humano, infelizmente. Então, tudo fica difícil quando nós conjugamos o verbo de nossas ações na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu posso, eu faço. Quando aprendemos a conjugar o verbo de nossas ações na primeira, do plural, nós queremos, nós podemos, nós fazemos, beleza. Aí nós nos envolveremos mais com os problemas sociais, sem debitar a solução ao governo. Nós podemos fazer muita coisa nesse sentido, depende de nós. Falamos geralmente que espíritos de criminosos, agressivos, cruéis, são originários do umbral. O uso de aviões por nossas autoridades para assistirem a jogos de futebol e casamentos, enquanto pessoas morrem em macas em corredores de hospitais, não é um desvio, um descaso para com a população brasileira? Esses homens devem realmente nos governar? Eles realmente nos representam? Que espíritos são esses, Richard?
problema é, nós temos que levar em consideração um ditado bem antigo que diz que cada povo tem um governo que merece. E quando eu falo cada povo tem um governo que merece, no meu entender, não é a questão do voto apenas. É você votar em fulano ou ciclano, porque mudam os políticos e a situação permanece a mesma. O Congresso, a cada eleição, pelo menos 25% dos congressistas saem, entram outros 25%. Quer dizer, em 2, 3 legislaturas, muda totalmente o Congresso. E continua do mesmo tamanho. Por quê? Porque o Congresso é o povo que está no poder. Não adianta criticar os congressistas. E eles são o povo no poder. Quando o povo melhorar, nós teremos gente boa lá dirigindo a nação. Então, a revolução que se tem que fazer não é revolução política de pôr gente boa lá. Porque enquanto o povo tiver um tipo de comportamento orientado pelo egoísmo que nós conhecemos, nós vamos ter sempre políticos corruptos, desonestos, que vão tentar aproveitar no cargo que estão ocupando para proveito próprio. Então não adianta culpar, nós temos que pensar na mudança de comportamento da população. Realmente nós temos aqui no nosso país, aliás no mundo todo, espíritos que reencarnam ainda dominados por impulsos de egoísmo. Isso é quase que a totalidade da população age assim. Quando a população melhorar o seu comportamento, quando nós formos legitimamente cristãos e educarmos os nossos filhos para o comportamento cristão, nós estaremos construindo um país melhor. E os nossos políticos, que apenas refletem as tendências da população, vão ser melhores também. Então, isso é fundamental. Se nós queremos realmente um Brasil melhor, é preciso que melhoremos o nosso comportamento. Eu tenho comentado, inclusive, em outras oportunidades, a gente fala muito em cristianismo. Precisamos vivenciar o Evangelho, as pessoas precisam cumprir os ensinamentos de Jesus. Mas toda vez que eu pergunto, que a gente faz pesquisa de opinião, isso acontece muito em cursos de espiritismo ministrados nesta casa, daí eu chego e pergunto, quem já leu o Sermão da Montanha? De um grupo de 50 pessoas, 1, 2 lá, levanta a mão. Peraí, não leram? O Sermão da Montanha é a síntese do pensamento de Jesus. No sermão está contido por inteiro o pensamento de Jesus, a sua orientação, de uma forma muito singela, simples, ao alcance de qualquer entendimento. Mas se as pessoas não conhecem nem o Sermão da Montanha, e conhecer, eu estou falando, estudar, então, nem se fala. Né? Se as pessoas não conhecem, não estudam, como é que vão colocar em prática as lições de Jesus se não estão familiarizadas com elas? Por isso eu sempre falo, a educação infantil é fundamental. Nós temos que educar as nossas crianças para o Evangelho, trazer Jesus para o cotidiano. Nós gostamos de falar em Jesus nos círculos religiosos. Quem é que fala em Jesus no ambiente profissional, na rua, no círculo de atividade social? Ninguém fala. Nós temos constrangimento de falar em Jesus. Quando surge um problema na nossa casa ou no ambiente de trabalho, nós falamos assim, olha, Jesus ensina tal coisa assim, tal passagem, está bem de acordo com o que está acontecendo conosco. Quem é que faz isso? Ninguém faz, ninguém lembra de Jesus, dos seus ensinamentos, na hora do aperto, das dificuldades. Quando muito nós oramos pedindo a Ele que nos ajude, mas não oramos no sentido de que Ele nos ajude a colocar em prática o que Ele ensinou, que é onde está a solução dos nossos problemas maiores. Agora, para colocar em prática o que Ele nos ensinou, eu tenho que aprender o que Ele nos ensinou. Aí é que eu digo, nós temos que trazer Jesus para o cotidiano. Aprender a conversar com os nossos filhos em termos de Jesus. Fazer o Evangelho no lar, que é essa prática salutar, uma vez por semana, conversamos sobre o Evangelho, faz uma prece, um comentário sobre temas de atualidade à luz do Evangelho. Está acontecendo isso assim, assim, o que é que Jesus fala? Vamos lá no Evangelho, a orientação de Jesus. Porque é nos familiarizando com o Evangelho que nós vamos ter a coragem de superar as nossas limitações para vivenciar o Evangelho. Enquanto o Evangelho estiver apenas na superficialidade da crença, enquanto nós nos limitarmos a frequentar as igrejas, os templos, os centros espíritas, para uma comunhão com a espiritualidade, à procura dos favores do mundo espiritual, nós continuaremos assim. A religião, fundamentalmente, tem que ser uma escola para nós. Não tem que procurar uma igreja católica ou evangélica ou um centro espírita para receber benefícios. Nós temos que procurar para receber rudimentos de orientação, a base do Evangelho,
saber como que nós devemos nos comportar na vida social, como devemos nos comportar no lar, como enfrentar as atribulações, as dificuldades e os problemas que estão surgindo. Enquanto nós não fizermos isso, nós não teremos um comportamento evangelizado. Enquanto a população não for evangelizada, nós teremos o caos em que nós estamos vendo. O Brasil está se precipitando no campo político, considerando que os políticos apenas refletem aquilo que a população pensa e faz por aí. Na revista Veja de hoje, Richard, Maílson da Nóbrega faz uma interessante correlação do capitalismo com vários textos da Bíblia. Será que os políticos resolveram estudar o Evangelho, Richard? Não, eu já li esse artigo do Maílson da Nóbrega, por sinal escreve muito bem, é um grande economista, colega nosso do Banco do Brasil, né? Foi funcionário do Banco do Brasil. O que o Maílson fala é o seguinte, que muita gente defende a ideia do socialismo, né? Socialismo, o governo comandando tudo, ninguém tem propriedade, cai no comunismo, que isso resolveria o problema da humanidade. Não resolve, porque o socialismo onde ele foi implantado, ele surgiu como uma ditadura do Estado, e pior, uma ditadura totalitária, aquela que impõe uma crença, que impõe um regime, uma maneira de pensar para o povo. O povo não tem liberdade nem de pensar. Não é o regime ideal. E o capitalismo, ele tem as suas vantagens na medida em que estimula a iniciativa individual, isso é fundamental em favor até da economia de um país. Se você, num regime comunista, você não tem que... Você trabalha numa fazenda, por exemplo, se você produzir, trabalhar bastante, você vai ter lá, digamos, 10 sacas de arroz por ano, e se você não produzir, não trabalhar, vai ter as mesmas 10 sacas, quer dizer, você não vai ter estímulo nenhum. Durante o regime comunista, o alcoolismo na Rússia atingiu a estratosfera. Um negócio preocupante, aliás, ainda hoje existe lá, o alcoolismo. Por causa do tipo de regime, de maneira de lidar com as coisas. E o capitalismo, por sua vez, ele estimula muito a iniciativa individual, mas favorece também o comportamento egoístico, em que o cidadão quer ganhar cada vez mais, em detrimento daqueles que ganham cada vez menos. Também não serve. Nenhum ismo resolve o problema. Comunismo, socialismo, capitalismo, nada resolve o problema. Nada resolverá enquanto o homem for egoísta. No dia em que nós não formos egoístas, nós vivemos em função do todo, do conjunto e não em função dos nossos interesses pessoais, qualquer regime funcionará. Seja o comunista, capitalismo, democracia, qualquer funciona. Quando as pessoas começam a pensar no próximo, preocupadas mais com o semelhante do que consigo mesmas. A coisa seria por aí. Você falou em alcoolismo, e há uma pergunta aqui a respeito do alcoólatra, quando chega na espiritualidade. Ele é recebido lá e também recebe tratamento? Depende muito da condição dele. Se ele for um cidadão... Às vezes a gente encontra alcoólatra, eu conheço alcoólatra, que é uma boa pessoa, um cidadão de bons princípios, mas ele, infelizmente, tem essa fraqueza, ele caiu no alcoolismo. Acabou desgraçando com a sua vida, perdeu a família, acaba desencarnando. O que vai acontecer com ele? Ele não é uma má pessoa, ele vai ser bem amparado pela espiritualidade, mas ele vai chegar lá em péssimas condições, num destrambelho perispiritual total, né? Ainda que ele seja amparado por instituições, porque ele é um homem que ora, é religioso, é uma pessoa boa, mas é alcoólatra. Ainda que ele seja bem amparado, ele vai estar em péssimas condições, porque o álcool desajusta o indivíduo perispiritualmente. Todos os vícios nos desajustam perispiritualmente, quer dizer, atingem o perispírito. Ele vai sofrer muito na espiritualidade, que não doente, ele vai doente para a espiritualidade, embora possa ser até internado no hospital, amparado, mas ele vai estar doente, vai sofrer muito. As consequências da sua inconsequência aqui na Terra, da sua viciação. Quando reencarnar, ele vai ter limitações físicas que vão atuar também como contenção da tendência para o alcoolismo, porque o vício tem esse grave problema, ele condiciona o perispírito. O alcoólatra, o fumante, o drogado, ele vai ser viciado no mundo espiritual, porque o perispírito é condicionado, não é apenas o corpo. E é por isso que nós temos tantos viciados aqui na Terra, que são obsidiados por viciados desencarnados. É até uma questão interessante essa. O cidadão é alcoólatra, ele desencarna, ele continua alcoólatra. No mundo espiritual não há
possibilidade de satisfazer o vício. Ele passa a associar-se psiquicamente com alcoólatras aqui da terra, para que através dessa associação ele possa se satisfazer. O alcoólatra bebe e ele sente o prazer colado, ligado psiquicamente ao alcoólatra, o desencarnado sente o prazer como se ele estivesse bebendo junto. Daí a dificuldade em largar do vício, porque não há apenas o condicionamento físico, há também a pressão de alcoólatras ou de viciados desencarnados que querem usar o viciado da terra como seu instrumento para se satisfazerem. Daí o cidadão sofre, enfrenta problemas. Vou me referir ao caso anterior, esse não vai perseguir ninguém, ele vai para um hospital, vai ser tratado. Mas só que quando ele reencarnar, ele tem desajustes perispirituais que vão se refletir no corpo físico. Vai ser aquele cidadão que vai ter um fígado em pandarecos, né? Tem um problema digestivo altamente complicado, vai ter graves limitações no aparelho digestivo, ele não vai nem poder sentir o cheiro de álcool. Ele continua viciado, ele tem a tendência, mas ele não vai conseguir beber. Então, a sua limitação física, que é fruto do desajuste perispiritual, tem por objetivo conter a sua tendência ao vício. Então, assim, a justiça divina funciona assim. Não no sentido punitivo, mas educativo. O alcoólatra vai ser educado para que ele vença a tendência para o vício. Assim acontece com o drogado, pior ainda o drogado, né, que vai ter desajustes mentais muito graves, o fumante, que vai ter problemas nos pulmões e coisas semelhantes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti.